E Jesus hoje, ele está sendo convidado, ou seja, ele foi convidado para uma festa. E ele foi convidado por um grupo bastante complicado. Primeiramente, ele foi convidado pelo grupo de fariseus. O fariseu é um grupo judaico radical que criaram 613 leis, e elas eram impostas sobre o povo. E se uma dessas leis não eram cumpridas, uma delas, das 613, por isso era obrigatório saber das 613 leis. Uma que falhasse e eles descobrissem que está falhando naquela lei, a pessoa era eliminada. Portanto, era um grupo que inclusive maquinava a morte de Jesus. Eles tentavam pegar Jesus de qualquer jeito. Eles armavam ciladas para poder condenar Jesus. E Jesus é convidado por esse povo para ir almoçar ou jantar, que fala ali de refeição que ele foi fazer. E ele foi lá fazer esta refeição, sentar na casa dos seus inimigos, sentar à mesa com eles. Porque primeiramente Jesus não faz exceção de ninguém. Ele quer atingir o coração de todas as pessoas. Ele não vem somente para os bonitinhos, certinho, os piedosos. Ele veio para todos, sem exclusão de ninguém. Cuidado com as exclusões. E Jesus tentava desta forma atingir o coração das pessoas. Imaginemos nós, você, ser convidado pelo teu inimigo que te odeia e quer a tua morte de qualquer forma. Ele maquina a tua morte. Imagine você sentar na mesa com ele. Olha, eu fico meio ressabiado até mesmo de comer um pedaço de pão, porque não sei se vai estar envenenado. Pode ter alguma coisa na comida. E assim Jesus foi numa tranquilidade comer na casa de um fariseu, chefe de fariseus. Não era qualquer fariseu não, era um dos chefes. E Jesus, tanto eles observavam, quanto Jesus os observava. Pois bem, meu irmão, Jesus está à mesa. E é sobre uma mesa que Jesus consegue transformar corações. É diante de uma mesa que nos colocamos próximos de Deus. Diante de uma mesa como esta mesa da Santa Eucaristia, aonde o mesmo Cristo, independente da forma, independente do tamanho do pedaço, seja grande ou seja uma pequena fagulha do corpo de Cristo, ali está presente Jesus. Por isso, aqui eu quero, quando você colocar na mão, cuidado para observar se na tua mão não fica algum vestígio do corpo de Cristo, porque por menor que seja aquele vestígio, ali está o corpo de Cristo. Qualquer parte do meu corpo, seja minúscula que seja, ali está a presença da minha genética, do meu DNA, da minha existência neste mundo, até ponto do meu pensamento fazer parte do meu ser. Algo que é invisível e intocável, é o meu pensamento, mas faz parte do meu ser. Assim Jesus senta à mesa. O casamento na Sagrada Escritura significa unidade ao reino de Deus. O povo de Israel que se une ao reino celestial. E hoje um banquete, uma festa, um almoço, um sentar-se à mesa deve gerar em nós, como gera em nós, dentro desta igreja, em cada Eucaristia, em cada encontro que nós fazemos com Ele, tanto na mesa do alimento, quanto na mesa da palavra, é o desejo
desejo de Deus nos aproximar do reino dos céus, e o meu desejo de ir ao encontro dele para chegar ao reino dos céus. Só que nós temos que observar os critérios para poder atingir este reino dos céus, coisas que os fariseus não faziam, coisas que eram instigadas no coração de outras tantas pessoas, e muitas vezes instigadas no nosso, no meu coração: a falta de humildade, a falta da simplicidade, a falta do rebaixar-se. Por isso Jesus fala, orienta aqueles que lá estão, que também foram convidados: cuidado para não querer ocupar o primeiro lugar. E muitas vezes, dentro de tantos encontros com Deus que nós fazemos, às vezes almejamos destaque, às vezes almejamos posições, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque o contrário da humildade, meu irmão, é soberba. O contrário da humildade é arrogância. E isso nos distancia de Jesus e de Deus. A humildade tem que ser como aquele cântico de Maria. O Senhor viu a humildade de sua serva, doravante. E nós não podemos ter esta inversão de querermos nós sermos o poderoso, o máximo, e Deus diminuir. Temos que ser como João Batista. Quando viu Jesus: eu devo desaparecer, eu devo diminuir, e ele deve crescer, e deve aumentar, e deve transparecer, porque eu não sou digno nem de me abaixar para sequer desamarrar as sandálias dos pés dele. Quantos exemplos nós temos de servir a Deus com humildade? Uma árvore frutífera, uma árvore que dá frutos, ela pode ter uma copa linda, belíssima, ela pode ter uma copa verdejante, cheia, enorme, suspensa, uma bela árvore. Mas quando esta árvore ela começa a produzir os frutos, o que acontece com os seus galhos? Com o peso dos frutos, ela começa a diminuir e rebaixar, porque ela não consegue segurar o peso dos frutos. Por isso, meu irmão, que a nossa vida ela possa receber as virtudes e os frutos do Espírito Santo, os frutos de Deus, mas que esses frutos não sejam para nos engrandecer, mas que esses frutos sejam para que possamos servir a Deus com humildade, como um galho de uma árvore que brota, que gera os seus frutos, e ela tem a sensibilidade de se abaixar, ela tem a sensibilidade de se curvar diante dos frutos, ela tem a sensibilidade de fazer diminuir os seus galhos com o peso das virtudes sagradas e divinas. Que a nossa vida possa ser assim, que o meu serviço ministerial como sacerdote possa sempre ser como um serviço a Deus, que Ele possa me utilizar, que Ele possa fazer de mim, fazer de você essa total entrega, e não fazermos da nossa posição que nós temos méritos apenas humanos, e que nos levarão à soberba, à arrogância, à prepotência, e isso não nos conduzirá ao reino